Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o professor Wander Matias de Almeida e hoje nós vamos trabalhar a segunda semana do PET Volume 3. E o tema da nossa aula é o Estado. Agora, duas questões importantes aqui: o Estado como segurança ou o Estado como garantidor das liberdades. Como vamos trabalhar dois autores nesta aula, então preparei um pouquinho diferente os nossos slides. Mas vamos lá. Palavras-chave, palavras que servem para abrir o nosso entendimento em relação aos autores, em relação à aula de hoje: Estado, indivíduos, hobbies, segurança, Bastiat e liberdade. Algumas questões iniciais aqui para provocar o nosso pensamento. O homem não é um animal social? Opa, eu já ouvi alguém dizer que o homem é um animal social. Aqui é uma interrogação, né? O homem não é um animal social? Depois, qual a razão da condição da igualdade entre os homens? Qual o papel do Estado, segundo Hobbes e de acordo com Bastiat? E quarta questão, quais são os direitos individuais frente ao Estado? São quatro questões importantes que nós vamos tentar respondê-las ao longo do percurso que nós vamos fazer durante esta aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro vamos tratar do Estado. A partir de Thomas Hobbes, o Estado como segurança. Aqui a imagem do Leviatã. Thomas Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679. Hobbes era matemático, teórico, político e filósofo inglês. Foi considerado como o primeiro e grande pensador contratualista. As duas principais obras, Sobre o Cidadão, publicada em 1642, e Leviatã, publicada em 1651. Quanto ao estado de natureza, Hobbes vai afirmar que todos os homens são iguais, e dessa igualdade surge a desconfiança, e da desconfiança a guerra. Atacar para não ser atacado, devido ao medo da morte. Então Hobbes vai entender que o ser humano ele é mau por natureza, e essa maldade ela advém da necessidade de sobreviver, da necessidade de atacar o outro pelo medo da morte, de atacar para não ser atacado. Aqui uma ação passional, uma ação movida pela paixão, né? Pelo medo. A paixão aqui é o medo da morte. A tese de Hobbes: o ser humano não possui instinto natural de sociabilidade. Então aqui Hobbes ele faz uma crítica ao pensador grego Aristóteles, quando Aristóteles dizia que o ser humano ele é um ser social, né? Um ser político, um ser racional, um ser social. E Hobbes vai dizer que ele não tem esse instinto natural de sociabilidade. Em função disso, Hobbes tem uma frase famosa: Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. O que isso significa? Que o homem ele age de modo feroz, agressivo como animal selvagem, em função da necessidade de sobrevivência, devido ao medo da morte, e por não ter esse instinto natural de sociabilidade. Agora, se o homem ele não tem esse instinto natural de sociabilidade, como afirmado por Hobbes, e ele precisa encontrar um meio de sobreviver entre os outros seres humanos, o que Hobbes vai dizer que foi realizado entre os homens? O chamado contrato social. Quer dizer, se antes a ação era passional, então eles começam a agir de modo racional e instituem o contrato social. A partir desse contrato social, eles fazem um acordo, um pacto para que eles possam o quê? Se proteger do ataque entre eles e também para garantir a sua sobrevivência e a paz em sociedade. Então, a partir do contrato social, a criação do Estado.
Na concepção de Hobbes, o Estado como uma instituição soberana que vai impor ordem para garantir a segurança dos indivíduos que fazem parte desse contrato social. E esse Estado, diretamente ligado aos indivíduos, né, porque foram os indivíduos a partir do pacto social, do contrato social que criaram o Estado, esses indivíduos eles têm que abdicar ou abrir mão de suas vontades e liberdades individuais, para que o Estado possa cumprir a sua missão, que é garantir a segurança e protegê-los do ataque, protegê-los da morte abrupta provocada pela violência entre outros indivíduos. Aqui há uma relação entre Estado e indivíduos, uma relação pautada pela obediência dos indivíduos com o Estado. Aqui é a concepção hobbesiana em relação ao Estado. Por isso, Hobbes vai defender a tese que o Estado deve ser o garantidor da segurança, da proteção dos indivíduos, sendo que os indivíduos eles vão abdicar de alguns direitos naturais. Agora nós vamos falar do Estado a partir da visão de Frédéric Bastiat, o Estado como garantidor das liberdades. Então vamos lá. Bastiat nasceu em 1801 e morreu em 1859. Economista, escritor e jornalista francês. Pensador liberal que influenciou muitos pensadores na década de 1870. Seu principal ensaio, A Lei, publicada em 1849. E ainda hoje influencia essa área de pensamento, os pensadores liberais, né? Bastiat propôs a visão de que, em uma sociedade natural, baseada na propriedade privada, os interesses dos vários grupos sociais se harmonizaram. Quer dizer, na sociedade natural, ela está baseada, fundamentada na propriedade privada, havia harmonia entre os diversos grupos, por exemplo, entre credores e devedores, não havia guerra entre eles. Qual que é a tese que Bastiat defende? Que a vida, a liberdade e a propriedade existem antes da instituição das leis. Em outras palavras, a vida, a liberdade e a propriedade são características naturais e a lei é uma criação humana, uma instituição artificial. E qual que é o papel do Estado segundo o nosso pensador? Ele deve garantir a segurança dos indivíduos, entretanto, sem retirar deles seus direitos enquanto indivíduos. Quer dizer, nesse sentido, Hobbes vai falar de garantir a segurança. Ele concorda com Hobbes. Entretanto, os indivíduos não precisam abdicar dos seus direitos, a propriedade, a vida e a liberdade. Olha que interessante aqui. Porém, Bastiat vai falar que quando o Estado estende a sua atuação para além dos direitos individuais, a lei torna-se tirana, pervertida, provoca terror nos indivíduos. Aí o Estado, ele passa de ser aquele que garante a segurança dos indivíduos e se torna um Estado opressor, né? Se o Estado a sua atuação vai para além dos direitos individuais. Então a lei que foi criada pelos indivíduos para garantir a segurança e os seus direitos, ela é utilizada contra os próprios indivíduos para retirar deles os seus direitos. O Estado se torna uma instituição opressora, não cumpre a sua função. E ele vai dizer que a lei é um instrumento que deve garantir as liberdades e sustentar a democracia. Quer dizer, esse é o instrumento que deve garantir as liberdades e sustentar as democracias. Então, qual que é a proposta de Bastiat frente a essa situação, quando os Estados se tornam opressor? Ele vai dizer o seguinte: a lei não pode amparar ataques individuais contra a pessoa, a liberdade e a propriedade. Deve garantir a paz, a segurança, a liberdade e a propriedade. Retornando aqui, a lei como instituição criada pelo homem para regular as ações entre o Estado e os indivíduos, ela deve dar segurança aos indivíduos,
ao mesmo tempo garantir a paz, a liberdade e a propriedade. Essa aqui, de modo bem resumido, bem simples, é o pensamento do filósofo, economista e jornalista francês Frédéric Bastiat. Então aqui as nossas referências bibliográficas, as obras, os sites, né, de onde eu tirei as imagens aqui sobre os autores. Nós encerramos a nossa aula hoje, mas não encerramos a nossa reflexão. No mais, um abraço, até a próxima aula e cuidem-se!